Atentai bem, sou eu, Ivanildo Marques, literalmente numa mesa redonda. Olha só, uma mesa redonda com 4 autoridades, por que não? Quero, antes de mais nada, agradecer, vamos por ordem hierárquica, né? Secretária de Assistência, Jaqueline, ao Carlos Henrique, conselheiro tutelar, e a Carol, que é assistente social. Quer dizer, as 3 principais instituições, vamos dizer assim, envolvidas no caso da dona Maria José. E nosso compromisso é com a verdade. E é isso que eu quero saber agora. Secretária, o caso Maria José, vocês estavam a par? Foi surpresa para vocês aquelas informações que ela não passou? O que tem de verdade? O que foi surpresa para a senhora? Então, Ivanildo, como você mesmo frisou, nós trabalhamos com a verdade e eu faço questão, até agradeço muito a oportunidade de ter você aqui. A senhora não ficou com raiva, não? De jeito nenhum. Para mim é até assim uma satisfação, porque nada melhor, né, Carlos, do que a gente trabalhar com a verdade. A gente está aqui munidos de prova. Foi uma surpresa e grande, né, quando eu vi aquele vídeo com tantas inverdades. Porque o acidente realmente aconteceu e eu acompanhei desde o dia 18 de abril de 2023, quando eu fiquei sabendo. Estive lá no local do acidente, que foi na ladeira do cemitério. Então, enquanto secretária de Assistência Social, estava ali disponível a ajudar. Tanto ao casal que teve a casa afetada, que foi a Eliane e eu acho que é Edivaldo, que teve a casa afetada, né, nessa situação do acidente, quanto à família do senhor Benedito Sapucaia, o falecido. Então, eu e Carol, que é assistente social aqui do município, trabalha comigo, nós estivemos pessoalmente, tanto na casa da Eliane e do Erisvaldo. Da Eliane e do Erisvaldo, ainda lembro que eu fui com a Catiúcia, que foi no dia do acidente, como também prestamos toda a solidariedade e todo o apoio à dona Maria José e à família dela. O que a dona Maria José falou que não é verdade? E que é da seara da sua secretaria, da assistência social? Então, uma das coisas que a dona Maria José, ali naquele vídeo, ela fala é que o proprietário da residência que ela está ligou para ela, ou foi lá, tomando a casa, pedindo a casa, alegando que a prefeitura não estava pagando. Aí existem 2 coisas que não são verdades. Primeiro, que o proprietário mesmo entrou em contato comigo, inclusive até eu assisti ontem nos seus stories, que você até falou que ele entrou em contato com você também, onde ele disse que em nenhum momento ele pediu a casa, certo? Até porque isso tem que ser comunicado aqui na Secretaria de Assistência, porque o contrato do aluguel social é firmado entre o proprietário e o município. Então, nós precisamos ficar sabendo disso. Então, em nenhum momento nós sabíamos disso aí, então não foi nem eu que cheguei a procurar ele, foi ele mesmo que procurou a gente, certo? Para dizer que em nenhum momento ele pediu essa casa. Não existe 3 meses atrasado. Não existe. Inclusive, eu estou aqui com os comprovantes de que não existe, certo? Em nome até da Cícera Helena, que é a esposa do proprietário. Mas estão aqui os comprovantes de que foram pagos. Esses últimos 4 meses, nós só estamos no mês de maio, né? Mas não existe esse débito aí, como ela falou. E nem ele pediu a casa. Ele pediu a casa. Os comprovantes estão aqui. Ele até pediu desculpa, disse que estava à disposição. O que aconteceu foi que ela entrou em contato com ele para falar de algum problema da casa. Manutenção na casa, e ele foi lá. Isso ele passou para mim. Foi isso? Ele disse, a não ser que ela tenha confundido isso. A minha ida lá, mas em nenhum momento foi falado. Isso eu conversei com ele ontem à noite. Cesta básica. Cesta básica, ela tem sim, certo? Ela tem direito desde o primeiro momento de abril de 2023, que eu ou Carol ou qualquer outro assistente social minha, já foi Joyce, já foi Catiúcia, levamos a cesta básica dela em casa. Não só a cesta básica, como também material de limpeza, fralda, o leite dos meninos, que são um leite até específico, é Nestogênio 1, entendeu? Para as crianças. É o tipo de fralda que era necessário para as crianças, que tinha uma que ele não se adaptava, uma das crianças dela, ela informou isso, nós mudamos. Pomada, tudo isso, Ivanildo, eu tenho registrado com fotos, com vídeos e todos aqui
o termo de declaração de entrega, certo? Estou vendo que está bem munida de documentos, isso aí. Eu tenho uma pasta específica. Isso aí são tudo comprovantes das cestas que ela recebe. Exatamente. Atualmente, hoje. Então, o que é que acontece? Nós levamos esse acidente ocorreu em abril de 2023. Então, Carol ficou acompanhando ela todos os meses, ia na casa dela, levava essas cestas básicas e o que ela precisava, bem como a proteína, a mistura, né, como a gente popularmente fala, né, Carol? Ela entrava muito em contato com a Carol, porque devido à minha demanda, nem sempre eu podia atender as ligações. E o que ela pedia, nós levávamos, e isso é comprovado. Eu tenho vídeo ela recebendo. Isso é uma vez por mês que ela recebe? Por exemplo, o último mês. Alguns meses não era uma vez por mês. Às vezes a gente chegou a dar fralda a cada 15 dias, tipo uma quantidade que a gente colocava para um mês, ela usava em 15 dias. Mistura, às vezes a gente colocava para um mês, em menos de 15 dias ela já ligava de novo pedindo e a gente ia lá e levava. E assim, Ivanildo, eu não tenho necessidade, certo? Eu sou uma servidora pública e eu estou aqui para servir a população realmente. Eu não tenho necessidade de estar aqui inventando, mas também não quero ser ofendida com uma coisa dizendo que não tem assistência nenhuma, que nunca recebeu nada. Isso não é verdade. E eu quero já de antemão lhe parabenizar pela condição de servidora pública de estar dando essa satisfação. Porque é importante. A senhora simplesmente poderia dizer, não, eu sei o que é que eu faço, eu tomo de documento, e quem quiser que diga ou que pense o que quiser. Mas assim, eu agradeço tanto a vocês, ao conselheiro que vai falar daqui a pouco, essa prestação de contas que é importante. Em relação a uma possível pensão que ela nunca recebeu isso numa área da assistência. Não tem nada a ver com assistência. Exatamente. Esse assunto, no caso. A assistência não resolve isso. Essa questão de pensão não, até porque, sendo bem sincera com vocês, isso aí nunca foi. Não é a atribuição realmente da assistência, isso aí já é um meio jurídico. Ela realmente teria que constituir um advogado que, inclusive, ou ela constituiu ou procurou, mas enfim, alguém se identificando como advogado já esteve na prefeitura na época para pegar os dados, contratos, informações em relação ao seu benedito. Daí foi passado pelo setor do RH todas as informações que a pessoa se identificou como advogado dela e para dar entrada numa ação referente a isso. Então, eu não sei por que ela não conseguiu, se conseguiu, se não conseguiu. Realmente não é atribuição do município. Mas, em compensação, por outro lado, eu também posso dizer mais um benefício que o município disponibilizou para ela. Foi uma oportunidade de emprego, entendeu? Justamente, Ivanildo. A mãe dela chegou a confirmar isso para mim, em off, que não foi para o vídeo. A mãe confessou que foi disponibilizado o emprego, porém, para compensar esse emprego na morte do esposo. Porém, em virtude dela ter 2 filhos, 3 filhos, não tinha onde deixar. Isso aí a mãe alegou para mim, sim. Justamente, porque assim, como ela já teve essa perda do marido, e tipo, a gente sabe que ela tem esses 3 filhos, mas ela tem um custo, né, com os filhos. Eu também sou mãe, a gente sabe que não é só a feira, mas ela teria que ter perfume, remédio, até para ela mesma como mulher. Isso. Então ela precisava de ter um sustento dela que era dado pelo marido, entendeu? Então, como ela estava sem ele, a gente viu essa oportunidade, essa possibilidade de dar a ela essa oportunidade. Inclusive, a oportunidade na época foi sugerida até que fosse em algum lugar, alguma creche, alguma escola, que o próprio filho dela estivesse com os filhos delas, já para ela estar ali convivendo com ele. E por que isso não aconteceu? Porque ela não quis. E assim, é importante salientar que assim, a gente deu essa proposta para ela, mas a gente deixou claro que todos os benefícios que ela estava recebendo até então, ela ia continuar recebendo. E assim, também é importante salientar que não foi logo após a morte, porque pode subentender que foi após a morte, que ela estava fragilizada no momento. A gente deu um tempo, foi mais ou menos em novembro, foi em outubro, que a gente fez essa proposta para ela, período, e que ela não ia perder os benefícios. Além desses benefícios que ela tem hoje, foi oferecido também a inscrição no complexo nutricional. E eu escutei a negativa dela de que não iria, porque não iria pegar... O complexo que a senhora fala é para pegar uma sopa? Nutricional, é para pegar sopa, arroz doce, pão, leite, munguzá, e ela... Que já complementava a alimentação dela, né? Ela negou, dizendo que não ia acordar cedo para ir pegar
a sopa e o pão lá no complexo e a gente também Não insistiu, não né? insistiu. A cesta, a gente entregou a cesta na casa dela até dezembro. E aí, o beneficiário ele tem que ter a autonomia dele e tem que ir também até o local de entrega de cesta para ir pegar a cesta como qualquer outro. Como a situação, ela estava ainda em vulnerabilidade, mas não era tão grande como no momento da perda do marido. Sim. A partir desse Foi ano, sugerido que ela, a partir desse ano, fosse feito cadastro e ela fosse pegar a cesta dela no local de entrega, como todos os beneficiários pegam. Que é até perto da casa dela, porque na parte de baixo a gente entrega na quadra da escola Esté, e ela mora no Paraíso. Vai para aí, Estela é E próximo. aí ela negou. Outra coisa que foi solicitado, mas que assim, não cabia a gente fazer isso, mas eu também orientei, foi a questão do transporte. Que assim que a gente entrou em contato com ela solicitou um transporte particular para levar os filhos à escola. E aí a informação que eu dei a ela foi o seguinte: Maria José, a senhora vai ter que procurar a creche, as escolas do seu filho, porque tem um transporte próprio para todos os alunos, onde a senhora deixa o seu filho no ponto e busca o seu filho no ponto para levar para a escola. Mas um transporte específico só para levar o seu filho não tem. A gente tem os ônibus escolares, porque o seu filho é igual a toda criança, é um direito garantido dele, mas é um direito garantido Para todos, no né? ônibus escolar para todos. Quanto à questão também da pensão dela, foi questionado por ela para mim, e a orientação que eu dei a ela foi procurar o jurídico da prefeitura, porque não cabia a gente dar assistência a resolver essa situação. Então, assim, alguns direitos que não cabia a assistência, eu, enquanto assistente social, dei a orientação a ela. E aí... Não foi negado nenhum direito dela por parte da assistência social. E para não deixar ele aqui, para você dizer que ele está que nem a rainha da Inglaterra, né? Está só como uma figura decorativa, muito pelo contrário. O Conselho Tutelar ele foi citado no vídeo. Por sinal, teve até um comentário do conselheiro Sandro, foi lá. E eu senti uma certa indignação da parte de vocês. Então, estou aqui com o Carlos Henrique, que é o conselheiro que acompanha o caso da Dona Maria José. Recebeu com surpresa aquelas informações dela? A quantidade de informações que são... Eu vou falar a palavra mais correta, Isso. que eu acredito. Fique à vontade. A quantidade de mentiras que a Dona Maria José fala. Numa só entrevista, ela deveria, na verdade, ter sido usada para contar realmente Você acha que a Dona Maria José tem algum tipo de problema, Carlos, psicológico? Olha, no olhar do colegiado, diante de toda a atenção que a gente vem dando à Dona Maria José, à família da Dona Maria José, em especial, obviamente, no que compete ao Conselho Tutelar, né, que é a garantia do direito da criança e do adolescente. No caso, desde janeiro, que a gente vem acompanhado, pelo inúmero, pela quantidade exorbitante de denúncias que tem com relação à Dona Maria José. Tipo? Negligência, os meninos estão na rua, os meninos não param de estar na rua. Cada vez que a gente vai na rua dela, em média de 2 a 3 vezes por semana, ou os meninos estão nas ruas de trás, ou estão soltos na rua, algumas vezes sem roupa. Quer dizer que ela é conhecida do Conselho? Ela é bastante conhecida, tanto do Conselho quanto de toda a população da circunvizinhança da casa dela, que são justamente eles que emprestam as denúncias para a gente, para que a gente possa fazer as abordagens enquanto Conselho, para ver se a gente consegue sanar aquela situação de negligência imediata. Foi verdade que o Conselho foi lá e determinou uma data que ela tinha que sair da casa? Até porque, né, não é verdade, lógico, até porque nem é atribuição nossa, né, está determinando qual o período de alocação, de locação que essa senhora vai estar na casa ou não. Não somos nós quem fazemos contrato, né, não temos esse poder de contratar casas, né, de contratar ou de pagar aluguel para qualquer que seja das pessoas. Eu perguntei se você acha que ela tem algum tipo de problema, porque assim, foram informações, ela nos procurou, foi nosso papel, enquanto comunicador, ir lá
assim como de qualquer pessoa, porém também é nosso papel ouvir o outro lado. Apesar de que, às vezes, quando não nos procura o outro lado, aí realmente eu não vou correr atrás. Mas eu fui procurado pelo Conselho Tutelar, pela assistência social, e quando você está com a verdade, então você tem mais certeza do que você fala. Você quer mostrar, né? Você quer mostrar. Aí, se você não tivesse, você não teria me procurado. Então, pela quantidade de denúncias que aconteciam, pela quantidade de relatórios, como é que eu posso falar melhor? Pela quantidade de suporte técnico que a Dona Maria José tem, a família da Dona Maria José tem. Ela é bem acompanhada. Devidamente acompanhada. Ela não é só acompanhada, ela é devidamente acompanhada. Ela é acompanhada pelo CRAS. E aí a gente tem, quando a gente vem falar, defendendo obviamente o prisma da verdade, sim, em relação a isso, até porque não só pela verdade dos fatos mesmo, mas eu, enquanto conselheiro tutelar, tenho fé de ofício no meu trabalho. Né? Eu tenho, primeiramente, agir com a verdade. Nada do que eu venha a usar no meu pensamento pode ultrapassar a verdade do fato para que eu não possa prejudicar outra pessoa. É uma coisa muito séria. Você agir com a inverdade numa situação como essa implica em você condenar uma pessoa a várias penalidades. Isso não é o nosso trabalho. Não está dentro das nossas atribuições, entendeu? Então, assim, quando nós começamos a receber as denúncias, os chamados do posto de saúde, os chamados da creche Josefa Benedita, e aí são instituições e são órgãos públicos, o qual você pode mesmo chegar lá e perguntar para eles, sem o menor problema. Se necessário for acompanhamento da gente para ir lá tirar ajuda, a gente vai também da mesma forma. O acompanhamento do CRAS, o acompanhamento do benefício eventual do município, o acompanhamento do CREAS, e aí todos esses acompanhamentos nós estamos devidamente munidos de relatórios técnicos. Tudo isso é relacionado, Dona Maria José, toda essa papelada aqui. Nós temos, para início, a ficha do atendimento e acompanhamento da família, por parte do Conselho, relatório da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, aqui, específico da creche Josefa Benedita, da equipe técnica da creche. E aí, quando a gente fala em relatório técnico, a gente está embasando uma quantidade de informações com técnicos de referência, técnicos com responsabilidade, com relação à quantidade de informações que a gente passa. Né? Você já foi conselheiro tutelar, o conselho tutelar não sai de você, né, de certa forma. Você sabe o quão é importante a qualidade da informação que a gente passa, em especial uma notícia de fato para o Ministério Público. Né? O quanto pode implicar na vida de uma pessoa. Então, munido, né, o colegiado munido, de certa forma, eu encabeçando essas diligências, relatório da educação, relatórios do CREAS, Bolsa Família, CRAS, benefícios eventuais, tudo isso relacionado a Dona Maria. Relatórios, informações técnicas, embasamento técnico, assinado por técnicos de, torna a dizer. E toda a vida da Dona Maria José e dos 3 filhos dela através da Secretaria de Saúde. E aí, o Conselho Tutelar não tem sido um vilão na vida, muito pelo contrário. Graças a Deus não, até porque o prisma do nosso trabalho é justamente garantir o direito da criança e do adolescente. Então, se existe essa violação de direitos, a gente tem que correr atrás para que seja sanado. Não é isso? Quando nós procuramos o Ministério Público, há 2 meses atrás, para a primeira reunião sobre o caso da Dona Maria José, foi discutido com o Dr. Marlon, que é o promotor da infância e da juventude aqui do nosso município, e com o colegiado, e aí nós determinamos uma linha de trabalho a ser seguido para que a gente pudesse levantar todas as informações acerca da Dona Maria José, de toda a condição social em que ela se encontrava, tá certo? Para que a gente pudesse levar para o Ministério Público e tomar uma decisão não de retirada das crianças, embora os fatos elencados, as informações, as situações elencadas nesse caso mereçam essa devida atenção. Não posso negar. Merecem literalmente essa atenção, a atenção da retirada, do acolhimento dessas crianças, pela quantidade de negligência que acontece com relação às crianças. E a gente está falando da negligência do seguinte:
Leva ao médico, não leva no retorno. Tem o filho do meio dela, de 3 anos de idade, tem uma hérnia umbilical, Eu ia falar que é isso, mais ou menos o que é uma tamanho criança desse especial. Exatamente. Para ser mais específico, no relatório médico, tem quase 9 centímetros de uma hérnia umbilical, uma criança de 3 anos, que passa o dia na creche. E em alguns dias, quando ela leva, aí essa criança consegue se alimentar direito lá dentro. Entendeu? Porque o quadro de desnutrição da criança já é gritante. E aí, quando a creche foi a terceira instituição a nos procurar, a coisa estava para lá de sério. A creche nos procurou por uma informação, assim, acredito que é uma das mais gritantes desse caso da Maria José. Foi justamente a negligência dela de se negar a levar o menino, a criança de 3 anos, filho dela, para um médico cirurgião, onde ia ser feita a cirurgia da hérnia umbilical da criança. Inclusive, aqui é o relato da assiduidade dela nos postos de saúde. Ela tanto tem assiduidade, ela tem algumas assiduidades aqui, mas a assiduidade dela aqui, na maioria das vezes, são consultas emergenciais. As consultas que são marcadas pela equipe técnica do posto de saúde, entregues ao agente de saúde dela para que ela compareça e leve as crianças, ela não comparece. Inclusive, Vanilson, interrompendo rapidinho, eu lembro que no começo tem uma psicóloga nossa também, que é a Carol, ela não pôde vir para a licença maternidade, foi encaminhar também atendimento psicológico para ela, Maria José, não era nem só para as crianças, e ela não comparecia. Então, ou em algum momento, vocês detectaram que essa necessidade dela. Até se teve reparo, exato, o acompanhamento psicológico, principalmente depois da perda do marido, né, em decorrência da situação que ela estava enfrentando. Pô, vai ficar sozinha, com 3 filhos, né, ela já tinha a casa dela, como é que ela vai conseguir ficar com isso, sobreviver com essa realidade, né? E a gente realmente detectou, até porque o primeiro contato que eu lembro que eu tive com ela era muito calada. Sim. E a gente entendeu que aquilo ali era o luto dela, eu acho que ela estava meio que em estado de choque, assim, sabe o que estava acontecendo. Se vocês repararem no vídeo, a mãe fala mais do que ela, eu percebi isso, essa introspecção dela. Essa problemática, né? Isso. Então quer dizer que seria por causa disso que eu estou percebendo que vocês não estão externando um sentimento de raiva por essas inverdades, segundo vocês, isso faz você dar esse crédito para a dona Maria José? Me perdoe a antecipação, antes de você terminar a pergunta, eu estou me antecipando. Na verdade, isso gera na gente não uma revolta, não uma raiva, mas sim uma preocupação maior. Isso. A preocupação ela só se exacerba nessa situação. Por quê? Quando ela faz isso, ela está tentando cobrir uma negligência de uma coisa que a gente vem batalhando em tempo integral para que ela acorde. São os filhos dela. Não é intenção do Conselho Tutelar, não é intenção da Secretaria de Assistência, nem da técnica de CRAS, de CREAS, dos técnicos de referência envolvidos na situação, em prejudicar Maria José, muito pelo contrário. A preocupação da gente quando atende a criança não é só com a criança ou adolescente, essa criança ou adolescente, ele vive no seio familiar. Se esse seio está doente, o que é que a gente faz? A gente encaminha também a família, assim como a gente fez. E a gente encaminhou ela para o CREAS, e aí a gente já se deparou com a Carol, assistente social, a psicóloga do CREAS, já em acompanhamento da dona Maria José. Entendeu? Ela não foi à consulta do Dr. Praxedes, e aí eu posso falar o nome do técnico que iria atendê-la, porque é uma informação clara e registrada no órgão público, na UBS, Renata Sapos, pode procurar lá. Então, assim, a quantidade de consultas médicas que são marcadas para ela entre psicólogo, psiquiatra e pediatras com relação à criança, entendeu? E os retornos dela que ela não comparece. Então, diante de tudo isso, dessa exposição e dessa preocupação agora, o que vocês pretendem? Quais são as medidas? Existem algumas medidas que vocês pretendam fazer, principalmente relacionadas a essa questão do encaminhamento psicológico dela? Então, vai haver alguma visita da parte, seja do conselho, seja da assistência, até para conversarem com ela, para saber de onde foi criada essas histórias. Vocês pretendem fazer essa visita? Com relação ao conselho tutelar, o nosso trabalho agora, depois do levantamento de todas essas informações, né, que aí a gente está finalizando, o último relatório que eu peguei, não é porque tenha sido o último,
porque a instituição foi procurada por luto, não é pela quantidade de informações atrelada a esse caso, que foi justamente do setor do benefícios eventuais daqui da Secretaria, através da assistência social Juliana, e aí ela fez, assim como a Carol fez no CRAS, ela fez um apanhado e um paralelo, ela fez meio que uma linha de tempo entre a primeira intervenção e essa última, porque essa primeira intervenção e essa última mostra para a gente o desenrolar, o desenvolver e qual foi o nível como é que eu posso dizer, o nível de acompanhamento que ela teve dos órgãos públicos que atenderam ela, ao qual ela está, ou que ela está sendo acompanhada, e qual é o impacto social que essa família recebeu durante todo esse tempo. O que é que se tem de melhoria dela? O que foi que ela também, enquanto responsável pelas 3 crianças que ela tem dentro de casa, tem uma obrigação, porque assim, a maternidade e a paternidade são fantásticas, mas ela não só é no nível de direitos, ela é no nível de deveres, né? O dever e a obrigação da responsabilidade total com a criança ou adolescente, ela vai do 0 aos 18 anos de idade. Não é isso? Não está na sua responsabilidade? Então, esse impacto que todo atendimento de toda a rede socioassistencial do município, toda a rede integrada de proteção à criança ou adolescente e toda a rede da Secretaria de Assistência tem acontecido nessa família, a gente tem que saber, tem que ter a noção, obviamente, até onde a gente conseguiu ir. Pelo jeito, pelo nível eu vou falar do espetáculo que ela está querendo causar, para cobrir a irresponsabilidade dela, que ela vem usando, não tem surtido muito efeito, entendeu? Porque o efeito, o impacto que a gente pretende causar no atendimento de conselho tutelar, de CRAS, de CREAS, lá vai eu falando de CRAS e CREAS, o CRAS e CREAS não sai da gente, né? O atendimento que tem sido feito a essa família tem sido de uma veemência que era o mínimo que a gente queria, é que ela pelo menos tomasse consciência das obrigações que ela tem, entendeu? Dos deveres que ela tem enquanto mãe, entendeu? É assim, lançar numa rede, numa mídia, numa rede social, a informação de que um conselheiro tutelar esteve lá e exigiu que ela saísse até a sexta-feira de casa, para começo de história, não é um trabalho nosso. Não é essa a nossa intenção. Dizer que ela não é assistida, onde nós somos munidos totalmente de provas, né? Aí, E ela sabe, porque no momento que eu ia lá entregar as cestas, E pedia as para fraldas, os leites, eu pedia para assinar, dona Maria José, assinar aqui essa declaração de que a senhora está recebendo isso aqui, e ela assinava tranquilamente. Então não tem o que ela falar que não recebia, que não recebe, assim. É como o Carlos vinha falando, a nossa preocupação só aumenta, porque realmente nota-se que ela precisa de ajuda. Mas antes de tudo, Ivanildo, ela precisa se permitir. Nós estamos aqui, enquanto poder público, enquanto conselho tutelar, realmente para ajudar, para garantir os direitos dos cidadãos, realmente, e dar dignidade à população. Essa realmente é a nossa obrigação. A gente é pago para isso mesmo, mas a gente não pode obrigar, né? A gente dá todos os meios, ela tem uma assistência, a assistência social disponível, saúde, educação, o conselho tutelar, como o Carlos disse, ela teve, assim, todo o suporte da rede, né? À disposição dela, e simplesmente a negligência, dizer que não vai pegar uma cesta porque não vai sair de casa, que não vai botar um filho na escola. Ela chegou a perguntar ao Carlos se ela era obrigada a colocar a filha na escola, porque não tinha um carro para levar a criança na escola. mas infelizmente ela faz uso da criança o dia inteiro na rua, com a criança no braço, de 2 anos. Na quarta-feira, quando nós fizemos a última visita a ela, na casa dela, quarta-feira, dia 8, que ela disse que a gente deu prazo até sexta-feira, o prazo, na verdade, era para que ela fizesse a matrícula da criança, que já tem 26 dias que está aberta com o nome da criança, para ela apresentar a criança na escola. Aliás, na creche Josefa Benedita. Ok. Olha só, isso era para ser feito uma live. Eu acho que se tivesse feito a live, teria sido legal, até porque não foi falado nem exposto nenhum documento a nível de segredo, de nada. E eu vou fazer de tudo para que esse vídeo ele seja publicado no Instagram, na íntegra, sem corte, sem nada.
Porém, se a gente não conseguir, a gente vai disponibilizar um link e a gente publica ele pelo YouTube. Quero agradecer aqui ao conselheiro Carlos Henrique, À disposição sempre. à secretária de assistência. Muito obrigada, eu que agradeço, Ivanildo, a oportunidade mais uma vez. E quero dizer à dona Maria José, a mãe dela, a todos os familiares, que nós estamos à disposição. Não estou com raiva, até agradeço, né, Ivanildo, pela oportunidade, como eu disse, de vir aqui esclarecer os fatos. E realmente nota-se que ela precisa de ajuda, sim, nós estamos aqui para fazer isso. Não tem aqui ninguém com raiva, né, Carlos, né, Carol? A gente só quis vir aqui não rebater, nem estar aqui com rixa, nem brigando, nada do tipo. A gente só trabalha com a verdade. Exato, porque é muito ruim você pagar pelo que você não faz, a injustiça. Então, assim, a gente não está só falando, a gente tem provas de pagamento de aluguel social, que não existe isso, de estar atrasado 3 meses, de que ela realmente recebeu durante todo o ano passado todo o suporte da assistência social em aluguel social, em cesta básica, bem como os outros utensílios que ela queria, material de limpeza, fralda, o tipo do leite dos filhos dela, tudo que ela pedia a gente de proteína, e a gente sempre à disposição de encaminhamento com a saúde, com a educação, e isso continua, isso não vai cessar não. Todo o encaminhamento, todo o apoio que ela quiser, nós estamos aqui realmente para fazer isso, é o nosso papel. Agora ela precisa se permitir essa ajuda, né, Carlos? Fazer um adendozinho. Com relação ao Conselho Tutelar, o que nos cabe agora, né? Para que fique claro que a gente não tem intenção nenhuma, muito pelo contrário, a preocupação aumenta e muito, não é pouco, e aí é correr a celeridade das informações que vão ser passadas para o Ministério Público, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, justamente para assegurar o direito da criança e do adolescente. Ok. Assistência Social Carol também, muito obrigado. Obrigada, Ivanildo. Então é isso. Tirem vocês suas próprias conclusões, provas foram colocadas aí, e agora é com vocês. Eu sou Ivanildo Marques, atentar e bem.